Gente, imagina a cena. A gente está no primeiro século, lá dentro de um palácio em Jerusalém, Uhum, o clima tenso. muito tenso. De um lado, Pôncio Pilatos. Ele é o governador romano, representa a máquina do maior império que o mundo já viu, sabe? O ápice absoluto do pragmatismo, daquele poder militar, do dinheiro. Sim, o controle total. Exato. E do outro lado, um prisioneiro judeu, sem posses, sem nenhum exército, a poucas horas de ser executado. E aí Pilatos, tentando encaixar toda aquela situação bizarra na lógica dele de dominação territorial, ele faz uma pergunta muito direta. És o rei dos judeus? Uma pergunta puramente política, né? Totalmente política. A expectativa ali era uma confissão de rebelião, mas a resposta que ecoa daquele interrogatório... Bom, aqui é onde a coisa fica muito interessante. A resposta quebra completamente o tabuleiro romano e vem desafiando a gente há 2 milênios. Meu reino não é deste mundo. Nossa, é o choque frontal de dois sistemas operacionais completamente incompatíveis rodando no mesmo espaço físico, sabe? Tipo, água e óleo. Isso. A mentalidade romana funciona num código binário de poder material. É simples. Ou você tem o controle das terras ou você é o dominado. Não tem meio termo. Uhum. Aí a resposta que o prisioneiro dá recusa as regras desse jogo. Ele estabelece uma jurisdição que a mente de um governador imperial sequer possuía categorias para processar. Dá uma tela azul na cabeça de Pilatos, né? Exatamente. Tela azul total. E essa colisão de paradigmas é o nosso ponto de partida hoje. A nossa imersão profunda foca no capítulo 2 da obra histórica O Evangelho segundo o Espiritismo, que carrega justamente esse título, Meu Reino não é deste mundo. Um título muito forte. Muito. E a missão dessa nossa exploração aqui não é fazer um sermão teológico, tá? Mas sim dissecar como esse material pega um dos diálogos mais famosos da história e usa isso como uma ferramenta para hackear a compreensão humana sobre poder, sobre status e principalmente sobre o propósito dessas ansiedades cotidianas que a gente vive hoje. É, porque o material propõe que essa frase de Jesus a Pilatos não é só poesia, sabe? É a chave estrutural para entender todo um sistema moral. Como assim estrutural? É que, sem o conceito de um reino externo, ou seja, de uma vida futura, o texto argumenta que os preceitos éticos perderiam completamente a sustentação lógica. A obra constrói um argumento puramente racional sobre isso. Tá, me explica melhor essa lógica. Pensa bem. Se a existência de um indivíduo começa no berço e termina inexoravelmente no túmulo físico, acabou ali. Certo, a visão materialista. Isso. Nesse cenário, um código moral focado em abrir mão de vantagens competitivas, em oferecer outra face ou não acumular riquezas a qualquer custo, seria a receita perfeita para o fracasso. Fracasso social e biológico, né? Exato. A fonte de hoje destaca que a vida futura é a premissa matemática que faz a equação da justiça fechar. Sem essa variável da continuidade além da matéria, as injustiças, as dores e aquela aparente vitória de quem age sem escrúpulos fariam com que a ideia de um criador justo parecesse um absurdo lógico. Fica parecendo que o universo é injusto por design, né? Totalmente. A vida futura é o que permite a gente olhar para a história humana não como um caos aleatório, mas como um processo educativo de longo prazo. E o texto faz uma análise sociológica fascinante sobre como a humanidade foi sendo apresentada a esse conceito. Há um reconhecimento de que a pedagogia precisou se adaptar à capacidade cognitiva de cada época. Sim, a pedagogia divina, digamos assim. Isso. A obra menciona, por exemplo, o período de Moisés. O povo hebreu daquela época é descrito ali como uma sociedade de pastores, com noções extremamente rudimentares sobre qualquer abstração filosófica. O horizonte de planejamento deles era super curto. Exato. O conceito de futuro deles não passava da próxima colheita, sabe? Então, ensinar sobre recompensas numa dimensão espiritual invisível seria completamente inútil. A justiça de Deus precisava ser traduzida para uma linguagem que eles entendessem. Uma linguagem de recompensas e punições materiais imediatas. Perfeito. Vitórias militares significavam que Deus estava satisfeito, derrotas eram um castigo, era o limite deles. E o que demonstra uma evolução muito interessante na forma como o próprio texto enxerga a revelação de leis universais.
A obra não condena essa visão focada na matéria das sociedades antigas, sabe? Ela classifica isso como um estágio natural de desenvolvimento. Era o que dava para fazer na época. Exatamente. Mas aí, quando a ideia da vida futura é finalmente introduzida por Jesus, lá no diálogo com Pilatos e nos ensinamentos dele, a fonte aponta um detalhe crucial. Qual? Essa ideia é trazida como um princípio, sim, mas ainda de forma um tanto velada. O argumento é que a humanidade daquela época, se recebesse a luz completa de como funcionam os mecanismos da continuidade da vida, ficaria deslumbrada. Deslumbrada no sentido de cega. Isso. O impacto seria tão grande que cegaria em vez de iluminar. Geraria muito mais confusão do que progresso. Olha, tipo, tentar explicar a internet de fibra ótica para alguém que acabou de descobrir a roda, sabe? Nossa, sim, analogia perfeita. A humanidade precisava do básico primeiro. A sobrecarga cognitiva de entender todo o ecossistema espiritual geraria uma pane no sistema da época. Por isso o uso de parábolas, daquelas imagens mais abertas. Fazia todo sentido. Mas o argumento central da nossa fonte é que o espiritismo surge num momento de maturidade humana. Vem a Revolução Industrial, o avanço das ciências, tudo isso meio que preparou o terreno. O objetivo não seria mais falar da vida futura como uma hipótese abstrata, sabe? Nem como um dogma de fé cega, né? Exato, nada de artigo de fé. O objetivo era transformar isso numa realidade material. E o método para isso, segundo o texto, seria o testemunho ocular detalhado fornecido pelos próprios espíritos. O que me leva a te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Como que o texto justifica essa necessidade de evidências materiais, de testemunhos, para combater a incredulidade moderna e dar sentido à justiça de Deus? A genialidade dessa abordagem está justamente na compreensão da psicologia moderna. O ser humano, pós-iluminismo, não se satisfaz mais com a autoridade de quem diz assim, acredite porque é sagrado. A gente ficou mais cético, né? Muito mais. O intelecto passou a exigir um mecanismo, a relação de causa e efeito das coisas. Então, quando a fonte propõe que a vida futura deve ser tratada como uma realidade material, o que se quer dizer é que ela possui leis. Leis tipo física e química. Quase isso. Estruturas e lógicas tão imutáveis quanto a gravidade ou a termodinâmica. Os relatos descritos no material não falam daqueles seres alados tocando harpa num vazio infinito, sabe? Aquela nuvem branca chata. Exato. Eles descrevem um ecossistema super complexo onde o estado mental e moral de cada indivíduo gera consequências matemáticas no ambiente dele após a morte. Nossa, consequências matemáticas, isso é forte. E ao oferecer a mecânica da justiça de forma empírica, a razão se sente contemplada, sabe? A incredulidade perde a sua principal arma, que era justamente a falta de lógica estrutural daquelas velhas mitologias. Entender a mecânica muda tudo, e isso nos puxa de volta com uma força imensa para a sala daquele palácio com Pilatos. Por quê? Se a vida futura é de fato um ecossistema hiperestruturado e é o nosso destino principal? A parada final. Isso. Qual é então o valor real de sentar no trono de um império aqui na Terra? O texto traça uma linha divisória incisiva entre o que chama de realeza temporal e realeza moral. Uma separação drástica. E a forma como isso redefine a nossa métrica de sucesso é brutal. A obra argumenta que o verdadeiro reinado não tem absolutamente nada a ver com exércitos ou contas bancárias. A definição de realeza sofre um escrutínio muito severo no texto. A realeza temporal, que fascina tanto a nossa cultura contemporânea, sob diferentes nomes hoje em dia, né? Tipo os bilionários, os CEOs, os influenciadores. Exatamente. Ela é intrinsecamente baseada na coerção. Ela depende da força, do poder econômico e às vezes até do medo para manter a ordem e a submissão. E por causa disso ela carrega o germe da sua própria instabilidade. Como assim instabilidade? O detentor desse poder vive em constante ansiedade para não perdê-lo. É frágil. A realeza moral, por outro lado, é baseada na atração orgânica. O título de rei não exige poder temporal. O texto cita o rei dos filósofos, dos artistas. Isso. Figuras que continuam a governar o pensamento humano milênios após a morte física deles. Pensadores éticos possuem um império sobre as mentes que nenhuma força física consegue derrubar. A durabilidade é a grande diferença aí.
O imperador morre e, não raramente, a coroa dele vira motivo de guerra, sabe, maldições e o colapso do legado pelas gerações que sofreram o peso daquela ambição. A influência expira no momento em que o coração para de bater. Já a realeza moral se expande com o tempo. Sobre essa ótica do poder a longo prazo, Jesus, aquele prisioneiro judeu que estava ali sem nada nas mãos, possuía a coroa mais duradoura e o maior nível de influência imaginável, Comprovando na prática a frase dita a Pilatos. provando que o domínio dele operava numa frequência que o sistema temporal não consegue corromper nem destruir. O poder verdadeiro, segundo a matriz lógica deste texto, não reside na capacidade de manipular os corpos físicos ou os recursos temporariamente. Reside na capacidade de alterar e impulsionar o nível de consciência de uma civilização. O impacto moral é um ativo indestrutível. Certo. A lógica interna é impecável. Mas para aí, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo e colocar essa filosofia à prova. Manda. Se o poder material, as riquezas e as posições de liderança são tão irrelevantes no grande esquema da coisa, sabe? Se a verdadeira vida está do outro lado e esta aqui é só uma sala de trânsito, a obra não sugere que a gente deve simplesmente cruzar os braços? Como se fosse um niilismo, né? Ignorar o presente e viver só esperando a vida futura? Por que alguém se esforçaria para construir uma tecnologia nova ou ter um desempenho de excelência profissional amanhã de manhã, se tudo isso é castelo de areia? Ah, essa é a objeção clássica. Mas a obra é categoricamente contra qualquer interpretação que leve ao imobilismo ou ao desprezo pelo mundo. Não prega inércia, então. De jeito nenhum. O texto estrutura a evolução como uma engrenagem que funciona através do esforço na matéria. O instinto de progresso e o instinto de conservação são descritos como leis da própria natureza. Ou seja, leis divinas de acordo com o texto. Exato. A dor material, a fome, a necessidade de abrigo e até o desejo natural por bem-estar são as forças motrizes que obrigam a humanidade a desenvolver inteligência. A ciência e a colaboração social nascem daí. Entendi. É o que empurra a gente para frente. Sim. Fugir das responsabilidades terrenas, cruzar os braços sob o pretexto de focar só na vida espiritual, é visto como uma violação clara da lei do trabalho. A vida na Terra é um laboratório, e o cientista não evolui se recusar a conduzir o experimento. Entendi, mas ainda assim a linha parece meio tênue, sabe? Como uma pessoa moderna concilia a ambição necessária para inovar e resolver problemas complexos com esse desapego que o texto exige? Onde a obra traça a fronteira? A fronteira não está no objeto da ação, mas na relação de posse e no impacto sobre o ecossistema humano. O conforto, o uso da tecnologia e os prazeres terrenos não são condenados de forma alguma. Deus não condena o bem-estar. Ah, então não é para todo mundo ir morar numa caverna. Claro que não. O erro sistêmico, o que gera falência moral, reside no abuso desses gozos. No abuso em detrimento da alma. Isso. Ocorre quando a busca pelo bem-estar individual esmaga o desenvolvimento do outro, ou quando a manutenção do status vira o centro absoluto da sua identidade. O antídoto oferecido pelo texto não é parar de agir, mas sim fazer uma mudança radical no ponto de vista. Ah, mudança do ponto de vista. Sabe aquela sensação quando a gente está no trânsito, cercado por prédios altíssimos, com pressa, sentindo aquele peso da poluição e tudo parece opressivo e gigantesco? Nossa, todo dia útil. Pois é. E então a gente pega um avião, olha pela janela durante a decolagem e aquele mesmo cenário caótico se transforma rapidamente numa maquete silenciosa. A fonte que a gente está analisando usa um mecanismo psicológico brilhante que evoca exatamente isso. É a analogia da montanha. Nossa, essa analogia é uma ferramenta poderosa. Ela cumpre a função de dilatar o campo de visão. O material convida a gente a imaginar alguém no nível da rua, no meio de uma metrópole. Dali, os monumentos parecem intransponíveis. As pessoas em altas posições parecem muito grandes. Sim, parecem pertencer a uma espécie superior. Os problemas cotidianos bloqueiam o sol. Mas ao escalar uma montanha elevada e olhar para a mesma cidade, a ilusão de ótica da hierarquia social se dissolve. É impressionante como a perspectiva muda. As diferenças abismais entre o palácio do bilionário e a casa do trabalhador tornam-se imperceptíveis.
Como o próprio texto ilustra de forma incisiva, vistos de cima, ambos são como formigas sobre um montículo de terra. Bilionários e proletários, todos formigas. E a genialidade disso não é só criar uma imagem poética, sabe? Sobre a pequenez humana. O foco é o efeito prático na nossa saúde mental diária. O impacto psicológico é absurdo. Olhar a vida terrena através das lentes da continuidade espiritual, dessa vida futura, é literalmente o ato de subir essa montanha. E a fonte detalha de forma crua o estrago psicológico em quem se recusa a fazer essa escalada. Porque sem a crença no futuro, o indivíduo foca só no presente. Exato. Vive numa perene angústia, como o texto diz. Toda a energia é concentrada na manutenção do cenário presente. A imagem utilizada pela obra é a de uma criança que chora e entra em desespero pela perda dos brinquedos. Uma analogia muito simples, mas que dói, né? Dói porque é real. Se a vida física é o único palco, perder um cargo, falir financeiramente ou sofrer um golpe no orgulho não é só um contratempo. Vira uma tortura incessante. A dor da perda é diretamente proporcional à crença de que a posse era definitiva, sabe? A tortura incessante do materialismo puro, conforme a análise do material, vem dessa constatação interna de que a matéria degrada e escapa entre os dedos. É tentar segurar a água com as mãos. Por outro lado, a visão a partir da montanha transforma a Terra numa simples área de passagem, num país ingrato às vezes, mas temporário. O texto cria um paralelo muito preciso sobre quem tem essa visão. Qual paralelo? É como o rico que perde sem emoção uma pequena soma de dinheiro. A irritação pode até existir na hora, claro, mas a estrutura emocional fica intacta porque a verdadeira fortuna está num sistema bancário fora do alcance daquela instabilidade. Enquanto materialista, É como o pobre que perde tudo e se desespera completamente. expandir o horizonte de tempo altera a gravidade do problema, né? Uma crise no trabalho que parece o fim do mundo hoje vira uma anedota insignificante quando diluída numa linha do tempo infinita. Mas tem algo ainda mais profundo que o controle do estresse individual aí. A questão da fraternidade, né? Fraternidade universal genuína. Como que essa mudança de perspectiva cria essa conexão, essa solidariedade descrita no texto? Bom, ao romper a ilusão de que a existência é um sprint desesperado onde você precisa acumular recursos antes da aniquilação total, a paranoia competitiva diminui muito. O material explica que a visão fragmentada isola a gente. Coloca os meus interesses contra o resto do mundo. Exato. Mas quando a vida atual passa a ser percebida como só um pequeno elo numa corrente infinita, fica evidente a rede que conecta todas as existências de todos os seres de todos os mundos. A fraternidade deixa de ser uma imposição moral chata. Passa a ser utilidade prática, passa a ser reconhecida como lei orgânica. A jornada se revela como um processo coletivo desenhado pelo Criador. Um conjunto harmonioso onde o prejuízo imposto ao outro é inevitavelmente um atraso no seu próprio desenvolvimento dentro desse ecossistema global. E para provar que a teoria da montanha não é só tese intelectual bonita para enfeitar a prateleira, a última seção das nossas fontes traz um choque de realidade. Uma prova empírica. Sim. O material usa o que chama de instruções dos espíritos, que funcionam como depoimentos de primeira mão. E um deles cai como uma bomba. É uma mensagem recebida na cidade de Havre, lá em 1863, e assinada por uma rainha de França. Um caso fascinante. Não sabemos a identidade específica, mas sabemos que foi alguém que experimentou o topo absoluto da pirâmide do poder material. E o relato é um mapa impressionante sobre a falência daquelas moedas terrestres. O perfil dessa comunicante é o laboratório perfeito para o conceito que a gente está debatendo. Ela não era uma observadora do poder, ela era a beneficiária máxima dos privilégios. Tinha todas as honrarias possíveis. E o depoimento foca de maneira aguda na disfunção cognitiva gerada pela ilusão desse status. Ela relata que a sua realeza, as suas riquezas, a obediência cega que ela exigia, nada disso a acompanhou além da fronteira do túmulo. Zero. O nível de arrependimento transmitido nas palavras dela é sufocante, né? Ela constata que o orgulho a perdeu. Dedicou a vida para acumular pontos num jogo que acabou de ser desativado.
O servidor foi desligado para ela. E pior ainda, ela descreve a desilusão ao chegar no céu esperando ser tratada como soberana. É tipo uma celebridade de hoje desembarcando do outro lado e exigindo a sala VIP do aeroporto espiritual. Certa de que a fama garantiria o passe livre. Exatamente. E a humilhação que ela sofre ali ensina muita coisa, né? Uma humilhação que é fundamental a gente entender à luz do texto não é a punição de um tribunal raivoso, sabe? É só a aplicação mecânica das regras daquele novo ambiente. A rainha se depara com uma hierarquia completamente invertida. Invertida como? Ela observa pessoas que ela desprezava na Terra porque não tinham sangue nobre colocadas muito, mas muito acima dela. Indivíduos que eram invisíveis para ela. O choque de realidade reside em descobrir que as moedas que ditam a estratificação lá são a abnegação, a humildade e a caridade. Deve ser um impacto devastador constatar que a vida inteira você correu atrás de uma sombra, negligenciou os únicos bens duradouros, e a rainha adverte, com uma contundência rara, que o caminho para o reino dos céus exige muito. As perguntas na alfândega desse outro lado da vida são, essencialmente, o que você fez de útil e quantas lágrimas você enxugou. E tem uma frase na comunicação dela que sintetiza isso perfeitamente. Ela diz que o caminho para acessar essas posições não é feito por entre as flores. Que seria a metáfora para os privilégios na Terra. Exato. O caminho é feito através das urzes e dos espinhos. Ou seja, o trabalho árduo, as frustrações superadas sem perder a dignidade e, principalmente, a luta constante contra o próprio egoísmo. Essa é a verdadeira engenharia invisível do sucesso que perdura. Nossa, que arco de aprendizado profundo a gente percorreu hoje. Começamos com aquela tensão política no Palácio Romano, decifrando a engenharia da frase "meu reino não é deste mundo". E chegamos no núcleo da psicologia moderna. Exato. Navegamos por uma ressignificação brutal do que significa ser bem-sucedido ou ser um rei. Descobrimos que as coroas de ouro inevitably viram pó, enquanto a influência moral governa após a morte e transforma mentes ao longo dos milênios. Constatamos também que essas premissas fornecem uma vacina pragmática contra o adoecimento da nossa era. Através da mudança para o ponto de vista da montanha, a gente cura aquelas angústias causadas pelo orgulho ferido e pela perda de brinquedos terrenos. O estresse perde a força, né? Perde totalmente. E claro, a solidariedade humana passa a depender de ver a vida atual como um elo numa corrente infinita, criando um conjunto harmonioso real. E isso tudo traz a filosofia para o chão, em que a gente pisa todos os dias. Independentemente das crenças de quem está ouvindo a gente hoje, adotar esse distanciamento saudável frente aos problemas profissionais e de status pode transformar uma vida de tortura diária numa jornada de calma e propósito. Focar no que realmente importa, né? Exatamente. Focar na utilidade real que a gente tem. O que nos leva a fechar nossa análise de hoje com uma provocação inescapável. Se é um fato absoluto, dentro da estrutura analisada aqui, que todos os nossos títulos terrenos, fortunas e status social vão ficar obrigatoriamente retidos na porta do túmulo? A alfândega não deixa passar. Não deixa. Qual é, então, a coroa invisível que nós estamos construindo hoje, através das escolhas que a gente está fazendo nesta exata semana? E quando a verdadeira realidade começar, será que essa coroa invisível vai nos coroar ou vai acabar nos humilhando? A decisão está em andamento, gente. Fica a reflexão para vocês. Até a próxima!